Pode sim, Santuza. Pois, Obrigado. então, ó, obrigada, Miguel. Boa noite, todo mundo. Eu gosto muito de discutir esses temas mais, né, que estão mais na moda, digamos, né, na nossa área. E esse é um tema particularmente interessante por vários motivos. Primeiro, vocês estão lembrando, né, que semana passada isso veio à tona por causa do resultado, né, do Comitê do Prêmio Nobel, que indicou, então, as duas pesquisadoras que eu vou mostrar para vocês. Elas tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento dessa tecnologia, que é o CRISPR, né? Então, e segundo, porque esse é um tema que ele tem implicações, assim, tem uma capacidade muito grande de alterar a direção da ciência, e com isso tem implicações éticas também muito importantes, que eu quero ver se a gente tem um tempinho para discutir, porque eu acho que essa é uma discussão que a gente não vai poder, eu falo, nós, pesquisadores, biólogos, a gente não vai poder fugir dela, e, de fato, a gente está um pouco atrasado, né? E, obviamente, como o mundo mudou muito, né, desde janeiro desse ano, esse tema importantíssimo foi meio que colocado também no segundo plano, né? Então, acho muito importante a gente poder falar sobre isso. Mas, para falar sobre esse assunto, primeiro nós vamos tentar entender, né, essa tecnologia para a gente poder, então, avaliar melhor as possibilidades e as limitações, né? Então, essa aula hoje vai ser sobre CRISPR, e eu vou falar para vocês, basicamente, uma aula dividida em 4 pedaços. Vou falar um pouquinho sobre a evolução dos métodos de manipulação de DNA e de genomas. Eu acho que vocês têm, assim, um privilégio muito grande. Eu tive um privilégio muito grande, eu e Miguel, nós acompanhamos bastante o desenvolvimento das primeiras experiências de manipulação de genoma, e a geração de vocês agora vai ter o privilégio de acompanhar esse desenvolvimento com a chegada de CRISPR, né? Então, vocês vão ver que, né, isso tem uma implicação muito, muito relevante para a sociedade de maneira geral. Então, eu vou fazer esse apanhado histórico, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse mecanismo, né, que é um mecanismo utilizado por bactérias e arqueias, e que tem uma função na célula. Depois a gente vai falar, então, como que esse mecanismo foi, digamos, né, emprestado das bactérias para ser utilizado como uma ferramenta de manipulação de genomas, assim, eficientíssima, com uma probabilidades muito, muito maiores do que a gente estava acostumado, né, com as técnicas, digamos, clássicas de manipulação de genoma. Opa, acho que seu microfone fechou, Santos? Né? Eu parei de ouvir, Santos. Acho que tem um botãozinho lá de microfone lá em cima. Fechou, sem nenhum motivo. Já aconteceu comigo algumas vezes. Olha só. Então, aqui, posso voltar, então, nesse slide, dividindo os 4 pedaços? Sim, estamos aí mesmo. Tá. Espera aí, só um minuto. Então, como eu estava falando, eu vou falar, então, sobre essa parte histórica, vamos destrinchar um pouco o mecanismo, ver como que isso foi emprestado, né, para se tornar uma ferramenta para as células
de mamíferos, manipulação em células de mamíferos, e como que isso, então, tem uma possibilidade, né, de fazer mudanças nos genomas, e com isso, como que a gente encara essas considerações éticas. Se der tempo, a gente faz até um debate sobre isso. Bom, então eu sempre começo, quando eu falo de história de genomas, né, e manipulação de genoma, não tem como, a gente começa pela foto do Watson e do Crick, 1953, a descoberta da estrutura da dupla hélice, lembrando que o Watson estava fazendo doutorado na Inglaterra, ele saiu dos Estados Unidos, e quando eles chegaram nesse modelo, ele tinha 26 anos. E eles publicaram esse trabalho em abril de 1953, eu sempre mostro esse trabalho, vale a pena ler, é um trabalho de uma única página, que talvez seja um dos artigos mais importantes da nossa área, da biologia. E se você olhar lá no finalzinho, eles ainda falam, gente, nós estamos propondo aqui a estrutura da dupla fita, mas eu queria aproveitar aqui no final do trabalho para dizer que a gente acha também que dá para propor o modelo da duplicação do DNA, é o que está escrito nessa frase que não vai dar para ninguém ler. E, de fato, a estrutura já leva a pensar no modelo de autoduplicação, que é o que está mostrado ali à direita. Então, já sabia qual que era a estrutura do DNA, e aí, a partir dos anos 60, vieram uma série de trabalhos, e aí não tem uma única pessoa, um único grupo, que vai, então, chegar até a gente estabelecer como que essa informação do DNA vai ser traduzida em características fenotípicas dos organismos, e a gente sabe que essas características, então, na verdade, elas são determinadas pelas proteínas, que, de fato, são os produtos dos genes, Então, muda a estrutura, tipo de sequência de proteína, mudam as características dos organismos. E aí a gente chega, então, a estabelecer o tal do código genético, que é universal e serve para todos os seres vivos. Lembrando que entre a transferência da informação do DNA para a proteína, a gente tem essa molécula intermediária, que é o RNA, que vocês conhecem muito bem, mas nós vamos precisar falar dele daqui a pouquinho de novo. Então, em 1970, eu estava ainda começando a entrar lá no ensino médio, os cientistas já estavam aprendendo a fazer manipulação de genoma, ou seja, eu já conhecia a estrutura do DNA, já sabia o código genético, então, se eu sei o que eu preciso para produzir uma proteína X, qual sequência de DNA para produzir qual proteína, eu consigo agora pensar em mudar a sequência do DNA para fazer uma célula produzir uma proteína da maneira que eu desenhar essa proteína, E, de fato, em 1972 foi publicado o primeiro trabalho que mostra que a gente consegue manipular a sequência de DNA de organismos vivos, isso foi feito com DNA da Escherichia coli, e que permite, então, fazer o que na época a gente começou a chamar de engenharia genética ou técnica de DNA recombinante, por exemplo, mudar o DNA de uma bactéria para fazer essa bactéria produzir uma proteína humana, E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, Miguel? Porque o Departamento de Bioquímica da UFMG, em 1979, já tinha um professor do nosso departamento, que é o professor Marcos Marisguia, para você ter uma ideia, ele já tinha essa tecnologia de DNA recombinante sendo implementada na UFMG para a produção de insulina por meio de manipulação de DNA de bactérias. Então, ele criou essa empresa, e isso é para mostrar para vocês que a biotecnologia tem esse poder, Você pode, então, acelerar essa produção de alguns medicamentos, de drogas importantes, e isso pode virar uma empresa, no fim das contas,
Só para você ter uma ideia, hoje, né? Hoje não, mas já tem uns 6 anos atrás, a gente sabe que a Bayer investe mais de 700 milhões na produção de uma fábrica, numa fábrica para produção de fator 8, né? Recombinante feito em bactérias. Então, isso é um campo na área de produção de medicamentos, né, com a entrada dessas várias empresas, que se tornou uma área muito, muito competitiva e de grande impacto econômico. Então, só para a gente lembrar, começa o que a gente chama, então, de biotecnologia lá nos anos 80. Para vocês terem uma ideia, em 1994, foi colocado nos Estados Unidos, no mercado, na feira, né, na lojinha lá do sacolão, o primeiro alimento transgênico, que, na verdade, é um produto da biotecnologia, que foi esse tomate transgênico, que é chamado de Flavor Saver. Então, esse foi o primeiro alimento para consumo humano que foi aprovado nos Estados Unidos, isso em 1994. Além, então, da produção de fármacos, né, que eu falei para vocês, a insulina começou a ser produzida, né, lá nos anos 80, produção de alimentos, controle de pragas e de vetores. Então, tudo isso agora vira alvo das empresas de biotecnologia e, obviamente, na área de alimentos é onde a gente vê o impacto econômico mais importante. O Brasil teve uma participação importante até um certo tempo. Hoje houve uma desaceleração das pesquisas nessa direção. A Embrapa, né, é uma instituição de pesquisa que avançou bastante nessa área. E, para vocês terem uma ideia, o primeiro organismo, né, que foi manipulado o genoma para a produção totalmente feito no Brasil, só foi colocado no mercado em 2018, ou seja, existe aí um longo caminho que vem sendo percorrido para chegar a esses produtos, principalmente na área de produção de alimentos. Então, a gente já sabia, em 1980, 1990, a fazer esse tipo de manipulação do genoma de vários organismos. Uma coisa importante que era preciso aprender naquela época eu preciso ter certeza que a manipulação está sendo feita de forma precisa, e, para isso, eu preciso saber sequenciar o genoma, né? Então, se eu estou propondo inserir aquele gene específico, eu tenho que ter uma maneira de mostrar que eu não fiz nenhuma outra mudança no genoma daquela planta ou daquele organismo. Então, o avanço no sequenciamento de genoma era uma coisa muito importante também, que começa nos anos 90, na verdade, começa em 1976 com o método do Sanger, mas aí já estava sendo pensado, né, em fazer o sequenciamento do genoma humano. O primeiro genoma que foi completamente sequenciado foi um genoma de uma bactéria pequeno, um genoma pequeno, que é o Haemophilus. Isso foi descrito, esse trabalho, em 1995, utilizando o método do Sanger, que era um método de sequenciar bastante eficiente na época, mas que não era ainda suficientemente eficiente para você fazer sequências de genomas em larga escala. Então, a partir dos anos 2000, a gente começa a ver agora o que a gente chama de sequenciadores de nova geração. Em 2001, ainda com a técnica de Sanger, foi concluído o sequenciamento do genoma humano, né, que são 3 bilhões de pares de base. Então, foram as 2 publicações feitas exatamente, né, no mesmo mês, né, em fevereiro de 2001, uma publicação que foi um trabalho produzido por um grupo financiado pelo governo americano e um trabalho produzido por um grupo financiado por uma empresa privada. Então, os 2 trabalhos são também importantes em termos de um marco, né, do sequenciamento do genoma humano, só que isso demorou quase 10 anos para ser concluído, né? Mais de 10 anos para ser concluído.
E hoje em dia, com os novos sequenciadores de nova geração, a gente consegue sequenciar genomas inteiros em pouco menos de uma semana, talvez. A um custo infinitamente, inclusive, mais baixo, né? Na época do início do sequenciamento do genoma humano, para vocês terem uma ideia, o custo para sequenciar uma única base era em torno de $1. Então, se você tem um genoma humano com 3 bilhões de bases, o custo era $3 bilhões para sequenciar um único genoma, e hoje a gente sequencia um genoma de um indivíduo por pouco mais de $1.000, né? Então, tanto a eficiência aumentou muito, quanto o custo barateou bastante. Tanto que, se você quiser, você entra num site qualquer desses e de uma empresa e manda sequenciar o seu próprio genoma, se você quiser. Mas aí, o que acontece? A gente sabia já fazer manipulação de genomas de bactérias, de plantas, ainda com uma grande dificuldade, mas genomas de mamíferos têm uma dificuldade maior por causa da eficiência muito baixa do processo de recombinação homóloga, que é um mecanismo utilizado para você fazer alterações nos genomas complexos, genomas como o genoma humano. Então, esse senhor que ganhou o prêmio Nobel em 2007, ele, que é o Mário Cappetti, né, ele mostra como que é possível você manipular o genoma de um camundongo, né, utilizando o mecanismo de recombinação homóloga próprio das células. Só que isso tem uma eficiência muito, muito baixa. E principalmente, devido à necessidade de você ter um alvo específico num genoma que é tão grande, né? Você conseguir manipular aquele alvo naquele ponto específico dentro de um genoma que é tão complexo. Então, os pesquisadores começaram a tentar desenvolver mecanismos para aumentar a eficiência desse tipo de modificação, e os primeiros avanços foram feitos lá a partir de 2005, 2006, com a descoberta das nucleases, que a gente chama de meganucleases, que são enzimas capazes de reconhecer sequências com um número de pares de base relativamente alto, de maneira que elas vão ter um reconhecimento num genoma de 3 bilhões, por exemplo, em apenas uma única região, porque ela requer, então, uma sequência muito grande para ser o seu sítio de reconhecimento. Então, começaram a ser utilizadas as nucleases do tipo zinc fingers, porque elas permitiam, então, aumentar a eficiência do processo de recombinação homóloga, e nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. As zinc fingers nucleases, a gente pode até discutir um pouco mais sobre elas, hoje elas não são mais utilizadas, mas elas são proteínas que foram construídas artificialmente para reconhecer uma sequência de bases, e aí elas possuem também um domínio de clivagem, então elas vão causar esse tipo de quebra na dupla fita do DNA, num ponto muito, muito específico, porque elas se ligam de forma muito específica naquela sequência. E uma vez que elas causam essa quebra, né, porque elas têm uma atividade de enzima de restrição, a gente estimula o processo de recombinação homóloga por causa exatamente da quebra na dupla fita do DNA. Então, isso tudo estava acontecendo lá em torno de 2005, 2010, quando o pessoal descobriu que existe, né, um outro tipo de nucleases, além das zinc fingers, que são as nucleases do tipo Cas9. Então, nós vamos falar primeiro, né, o que acontece com uma célula quando qualquer nuclease, seja uma zinc finger, seja uma Cas9, gera uma quebra na dupla fita do DNA, a célula imediatamente vai acionar um sistema de reparo. O Miguel deve ter discutido com vocês um pouco sobre o reparo de DNA nas células, e eu tenho duas vias de reparo mais importantes. A via de reparo por recombinação
homóloga do lado direito e a via de reparo por ligação de extremidades não homólogas, que é o NH-EJ, que está mostrado aqui do lado esquerdo. Quando você aciona a via de reparo por ligação de extremidades não homólogas, o que a célula tenta fazer é simplesmente colar de volta essas extremidades que foram cortadas. E durante esse processo de ligação, de cola, né, você pode retirar algumas bases ou acrescentar algumas bases. Então, imagina que você cortou bem no meio do gene que codifica uma proteína. Na hora que a célula faz essa religação, você retira uma base ou adiciona uma base, você sai completamente da sequência de leitura da proteína e você deletou, na verdade, de alguma forma, você deleta o gene. Mas isso é feito de uma forma, assim, pouco precisa, você não controla exatamente quantas bases a célula vai resolver deletar, quantas bases vão ser inseridas. Então, isso acontece meio que ao acaso. O ideal é você usar, o sistema de reparo por recombinação homóloga, e para isso você vai precisar dessa molécula extra aqui. Você fornece para a célula o que a gente chama de DNA molde ou DNA doador, e ele vai ser inserido naquela posição aonde foi feita a quebra da dupla fita. Então, você pode, com isso agora, não só reparar a quebra da dupla fita, mas trocar, por exemplo, um gene que tinha, por exemplo, uma mutação, e inserir agora o gene que não tem mais a mutação, que tem a sequência que você quer inserir. Então, utilizando o sistema de recombinação homóloga, agora eu consigo fazer modificações absolutamente precisas no genoma e com uma eficiência nunca antes conseguida, porque você realmente está estimulando a recombinação homóloga quando você gera uma quebra na dupla fita. Então, isso tudo o pessoal já conhecia na época, que a quebra de dupla fita estimula o processo de recombinação homóloga. E o que o pessoal que ganhou o prêmio Nobel fez, né? Eles já tinham conhecimento da existência do sistema de CRISPR em bactérias, já sabiam que as bactérias, dentro do locus de CRISPR, havia, né, uma sequência que codifica as nucleases, e aqui nós estamos citando a nuclease Cas9, e já se sabia que essa nuclease Cas9 da bactéria, ela é guiada para fazer a quebra na dupla fita em um ponto absolutamente específico, se você fornecer o pequeno RNA que vem do locus de CRISPR. Quando a gente olha aqui as nucleases zinc fingers, elas são bastante específicas para gerar aquela quebra num ponto, mas você precisa construir as nucleases de maneira que elas reconhecem o gene que você quer manipular. Então, cada gene que você quer manipular, você tem que construir uma zinc finger nuclease diferente. Aqui não. Aqui, se você usar a Cas9, a Cas9 é a mesma que você vai usar. Para cada gene que você vai querer modificar, você tem simplesmente que fazer um pequeno RNA que vai guiar essa Cas9 para aquele gene específico. E foi isso que a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier propuseram num trabalho que elas publicaram em 2012 na revista Science, onde elas mostram que elas podem transferir o sistema de CRISPR das bactérias para ser utilizado como uma nuclease para estimular a recombinação homóloga e a edição de genoma. O que se tornou uma certa polêmica é o fato de que o trabalho delas, elas não mostram que é de fato possível fazer a edição de genomas em células de mamífero, porque o trabalho delas mostra que você pode programar uma célula para fazer a clivagem com essa nuclease. Agora, quem mostra de fato que você pode usar a nuclease para fazer a modificação no genoma de mamífero foi o Feng Zheng, que é um pesquisador, né, do MIT, na Califórnia, em Boston, e ele, então, de fato,
publicou logo em seguida, o trabalho dele veio depois do trabalho da Charpentier e da Dondina, mostrando que, de fato, essa ideia de utilizar a Cas9 pode servir muito bem para fazer edição de genomas complexos, né, de genomas de mamíferos. Então, resumidamente, o que eles propõem? Arruma um jeito da célula produzir ou receber uma nuclease do tipo Cas, arruma um jeito de fornecer para essa célula um pequeno RNA guia que possa parear com a sequência que você quer editar, é esse verdinho aqui, que eu vou gerar uma quebra na dupla fita naquele ponto específico, e se você fornecer uma sequência molde, uma sequência doadora, você consegue fazer inserções precisas e modificações precisas, ou então fazer aquelas deleções, como eu mostrei para vocês, utilizando o sistema de ligação de extremidades não homólogas, ok? Então, basicamente, o que o CRISPR faz é estimular o processo de reparo, e aí você usa isso para fazer as modificações. O fato é que o comitê do Prêmio Nobel achou por bem, decidiu entregar o Prêmio Nobel para Emmanuelle Charpentier e para Jennifer Doudna, que são pesquisadoras do Max Planck na Alemanha e da Universidade de Berkeley, na Califórnia, da Universidade de Califórnia em Berkeley, e elas, então, receberam na semana passada, 2 semanas atrás, o Nobel de Química, né? Bom, mas aí existe também uma certa polêmica, porque quando eles ofereceram, né, o Prêmio Nobel, eles falam que elas descobriram o sistema de CRISPR. Na verdade, elas descobriram a técnica de CRISPR para ser utilizada como ferramenta. Porque, de fato, quem descobriu que as bactérias têm essa história chamada CRISPR, isso aconteceu há muito mais tempo atrás, foi quando as pessoas começaram a sequenciar genomas de bactérias. E isso mostra de uma forma muito clara que, às vezes, a gente está fazendo um estudo de genoma, ou seja lá o que for, e descobre alguma coisa que você nunca pode imaginar que vai poder ser utilizado como uma ferramenta tão poderosa como o sistema de CRISPR. Então, uma das pessoas que estava estudando lá o genoma de bactéria e descobriu a presença dessas sequências repetidas, não tinha a menor ideia que isso um dia iria se tornar uma ferramenta tão importante como é a ferramenta utilizada hoje. Então, o que é o CRISPR? Né? Esse CRISPR vem, né, do nome complicado, que é Cluster Regulator Interspaced Short Palindromic Repeats. Traduzindo em miúdos, são pequenas repetições regularmente espaçadas nos genomas de bactérias. E eles descobriram que essas repetições, na verdade, contêm sequências que são sequências provenientes do DNA de vírus, que são vírus que infectam bactérias, são chamados de bacteriófagos, que se insere no genoma da bactéria toda vez que um bacteriófago pode infectar uma bactéria. Uma vez inserido, essa sequência desse vírus fica lá gravada no genoma da bactéria, e essa bactéria pode, eventualmente, fazer a transcrição dessa região. Então, eu vou produzir RNAs contendo sequências do genoma desse vírus aqui, e da próxima vez que esse vírus tentar, né, introduzir o DNA, infectar essa bactéria novamente, que já tiver as sequências gravadas no seu genoma, o que vai acontecer é que a bactéria produz a Cas9, a Cas9 se associa com esse RNA e ela vai lá e cliva o DNA desse bacteriófago, fazendo com que essa bactéria agora fique resistente à infecção por esse bacteriófago. Por isso que isso é chamado de um sistema de imunidade bacteriano contra o ataque de bacteriófagos.
A gente usa o termo imunidade, mas não com o sentido, né, de resposta imune, como a gente conhece na imunologia. Aí, o que eles fizeram, né? O que a Jennifer e a Emanuele fizeram, na verdade, foi simplificar esse processo. Esse sistema aqui, na verdade, da forma como acontece em bactéria, ela produz 2 pequenos RNAs que precisam se associar para se associar a Cas9 e fazer a clivagem. Elas mostraram que é possível você juntar os 2 RNAs em uma única molécula de RNA e deram o nome para essa molécula de Small Guide RNAs ou RNA guia pequenos. Então, sempre que eu conseguir colocar dentro de uma célula a Cas9, que está representada aqui com esse roxinho, associada a um pequeno RNA guia, que pareia com a sequência alvo, que é onde eu quero modificar, a Cas9, então, vai gerar quebra na dupla fita e pronto, acabou. Você aciona agora o sistema de reparo. Se você fornecer uma sequência doadora, você vai fazer o reparo por recombinação homóloga, e aí você consegue inserir, modificar sequências de uma forma muito, muito precisa. Então, esse é o mecanismo de CRISPR que a gente usa hoje. Então, se você quiser fazer CRISPR numa célula, e aí você compra hoje um kit já prontinho, e isso é uma das preocupações que a gente tem, porque você não precisa de ter um laboratório, uma estrutura super bem equipada para poder fazer manipulação de genoma humano, por exemplo. Então, você pode comprar da Sigma, por exemplo, um plasmídio que já produz, né, tem a sequência da Cas9, e você já pede, ó, eu quero que esse plasmídio faça essa célula produzir uma Cas9 e também um RNA guia contendo a sequência do gene X que eu quero modificar. Se você conseguir introduzir isso dentro da célula, utilizando vetores, né, lentivirais, que são muito, muito eficientes, você tem tudo que você precisa para fazer a edição do genoma. Uma outra estratégia que está sendo cada vez mais utilizada é você produzir a sua Cas9 de alguma forma, e a gente produz a Cas9 no laboratório utilizando a própria Escherichia coli como uma fábrica, né, para sintetizar a proteína. Você produz o pequeno RNA guia no tubo de ensaio, no Eppendorf, então faz uma síntese in vitro do RNA guia, você mistura a Cas9 com o guia e faz a introdução desse complexo ribonúcleo proteico, ou seja, proteína e RNA, por meio de eletroporação dentro da célula. Então, na verdade, a gente usa basicamente 2 estratégias, ou utilizando a estratégia com a ribonucleoproteína, porque ali quem está sendo introduzido na célula é a proteína ligada ao RNA, ou então a estratégia onde você usa um plasmídio ou um vetor viral para que a célula produza a proteína e o RNA junto com as outras proteínas que essa célula faz. Então, basicamente, essas são as 2 estratégias utilizadas hoje na maioria dos laboratórios, e a maior tendência a tendência é cada vez maior para se utilizar o protocolo da proteína já purificada, porque ela tem a menor possibilidade de causar algum outro tipo de modificação, porque uma vez gerando a modificação que você quis, essa proteína ela vai ser degradada, eliminada dentro da célula. Então, o que eu vou querer mostrar para vocês agora nesses minutos aqui finais são alguns exemplos que vocês já devem ter visto, né, toda hora, no ano passado principalmente, aparecia notícia no jornal, conseguiram fazer CRISPR para isso, para isso, para isso. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que dão uma ideia, né, do impacto que essa tecnologia, então, está trazendo. Um trabalho publicado em 2017 mostra que é possível você eliminar coisas do genoma. E uma das aplicações disso foi, por exemplo, porque utiliza-se
alguns, né, xenotransplantes, né, enquanto a pessoa está esperando um transplante de um rim, por exemplo, você pode utilizar transplante a partir do porco, mas existe uma preocupação muito grande por causa da presença de vírus integrados no genoma do porco, com medo de que isso possa, de alguma forma, se reativar no corpo do indivíduo que recebe aquele xenotransplante. Então, o que eles fizeram? Eliminaram especificamente do genoma de porcos, né, esse vírus PERV, e ele foi simplesmente deletado do genoma, construindo, então, um porquinho que não tem essas sequências que já haviam, né, ao longo da evolução, começaram a fazer parte do genoma de porco. Uma aplicação muito importante e que foi publicado em 2018, ainda não está sendo utilizado no campo, é você deletar do genoma de vetores transmissores de doença, no caso aqui do Anófeles, né, que transmite malária na África, as sequências que são importantes para a multiplicação do plasmódio no interior do vetor. Isso faz com que você possa simplesmente bloquear a transmissão de malária se você conseguir soltar, né, naquele ambiente uma população de mosquito que não tem, né, mais aquele receptor, e essa população conseguir, então, passar a ser a população dominante numa determinada região. E isso, obviamente, está sendo também estudado para a transmissão de dengue e de outras doenças humanas. Esse é um exemplo interessante, porque foi publicado no ano passado, e mostra que, às vezes, você utiliza CRISPR para uma aplicação que não é tão essencial assim, né? Então, eles já aprovaram nos Estados Unidos, o FDA, né, para consumo humano. Sabe quando você compra o cogumelo e põe na geladeira, aquele cogumelo branquinho, em pouco tempo ele começa a escurecer, né? E há uma enzima chamada polifenol oxidase que causa o escurecimento do cogumelo. O que eles fizeram? A gente usa a palavra crispar, né? Eles retiraram todo o polifenol oxidase do cogumelo e esse cogumelo fica branquinho para o resto da vida. Então, não é uma aplicação tão essencial, mas como você não está inserindo genes, você está retirando genes desse organismo, isso nem é considerado um transgênico, porque ele não está recebendo gene de um outro organismo. Eu estou simplesmente deletando uma sequência do próprio cogumelo. E esse exemplo eu gosto de mostrar também, porque como a tecnologia é uma tecnologia muito, muito eficiente, isso permite que laboratórios em institutos que não são super sofisticados, né? E aqui é um exemplo de um trabalho que foi feito no Quênia, onde eles mostram que é possível a eliminação de vírus que estão presentes na banana e que interferem em alguns processos de cruzamento que eles fazem com as bananas, e isso foi feito num laboratório na África e publicado na Nature, esse trabalho. E rapidamente eu vou mostrar alguns exemplos de como que, de fato, cada vez mais a gente está percebendo, né, que utilização de CRISPR para o tratamento de doenças, para fazer teste diagnóstico e mesmo para fazer terapia gênica, está sendo visto como uma possibilidade cada vez mais real. Existe uma lista de doenças, né, monogênicas, principalmente, e que já estão sendo alvos de estudos de CRISPR. Eu vou citar rapidamente o exemplo. Antes, né, falando um pouquinho sobre esse trabalho de HIV, esse estudo com HIV foi feito buscando eliminar resquício do genoma do HIV em indivíduos que já tinham sido curados, né, utilizando os coquetéis antivirais, mas aí ainda persistia no genoma das células CD4 desses indivíduos alguns resquícios do retrovírus, e esse trabalho mostra que é possível eliminar essas sequências do genoma
Esse trabalho nós vamos comentar rapidamente daqui a pouco. Um trabalho que já mostrou a possibilidade de fazer terapia genética no caso de anemia falciforme. Você pode retirar do indivíduo que tem anemia falciforme as células precursoras das hemácias, fazer a modificação no genoma para inserir uma cópia do gene da beta-globina sem a mutação que causa anemia falciforme. Esse trabalho mostra que em algumas doenças, como, por exemplo, retinite pigmentosa, você pode pensar em fazer terapia gênica diretamente no olho. A ideia ali é você retirar células-tronco do próprio indivíduo, modificar as células-tronco para, no caso aqui, uma alteração do gene de RPGR, que causa essa retinite, e aí você devolve essas células-tronco pingando como um colírio no olho da pessoa, e essas células vão se diferenciar em células da retina e, eventualmente, poderia causar, então, a reversão desse defeito genético nesse indivíduo. Isso já existem testes clínicos que já foram aprovados, já estão em andamento nos Estados Unidos. Distrofia muscular é um outro exemplo, eu não vou dar muitos detalhes. E, como a gente está falando, né, de diagnóstico de doenças, existe também uma tecnologia que eu também não vou ter muito tempo para poder discutir com vocês, mas que permite uma detecção de forma muito, muito sensível da presença de genomas virais, por exemplo, no caso do vírus de Covid-19, isso já está sendo utilizado, e o próprio Feng, né, Zheng, que é um dos descobridores, né, da tecnologia de CRISPR, ele já criou uma empresa, e essa empresa, que é chamada de Sherlock, ela faz esses testes de detecção de genomas virais utilizando o CRISPR. Mas o grande problema que agora nós estamos falando o tempo todo, até agora, de manipulação de células humanas, mas de células somáticas. O problema que nos aflige, né, como cientistas e como, né, indivíduos, cidadãos mesmo, é a questão da manipulação de células germinativas. Por quê? Células germinativas, você altera agora o genoma, não do indivíduo, mas se altera o genoma da espécie, né? Então, em 2015, foi feito o primeiro experimento mostrando que é possível, sim, manipular o genoma de embriões humanos, né? Isso foi feito por um grupo na China. Em seguida, em 2017, um grupo nos Estados Unidos também mostrou que é possível fazer a correção de uma mutação em embrião humano, mas esses embriões eram inviáveis, eles não foram reimplantados. E, na verdade, esses trabalhos mostram que existe uma grande probabilidade de formar o que a gente chama de embriões mosaicos. Nem todas as células tiveram as sequências devidamente corrigidas, e aí eu vou passar para frente, eu não vou citar esse exemplo, mas o que assustou todo mundo foi em novembro de 2018, quando o Jian Kui, um pesquisador na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, ele apresenta numa conferência os resultados de um trabalho que ele fez e que não teve um pedido ao comitê de ética, nada disso, onde ele altera o genoma de um embrião que foi implantado de volta no útero da mãe, e 2 crianças nasceram, são gêmeas, e a modificação que ele fez foi a deleção do gene que codifica a proteína CCR5, que é uma das proteínas utilizadas pelo vírus HIV para entrada dentro da célula. A ideia, a intenção dele era proteger as crianças da infecção pelo HIV, porque o pai dessas crianças é HIV positivo. Isso gerou uma revolta muito grande, uma reação muito negativa de toda a comunidade científica. Esse senhor ele foi demitido da universidade,
ele foi colocado em prisão domiciliar na China, e o que é mais preocupante é que, algum tempo depois, outras pesquisas mostraram que a deleção do gene CCR5, de fato, ela pode ser deletéria para os indivíduos, porque foram feitos estudos que mostram que indivíduos que, né, naturalmente na população têm esse gene deletado, eles têm uma expectativa de vida mais curta do que a média da população. Ou seja, a gente está fazendo manipulações em genes que a gente não sabe exatamente qual é a função. Então, basicamente, o que eu queria terminar é mostrando para vocês que, de fato, as restrições, né, para a edição de genoma em células germinativas são basicamente em função da própria eficiência do método. A gente não consegue garantir que a técnica é 100% infalível e que alterações não desejadas não estão sendo feitas sem você saber, que é o que a gente chama de efeito off-target. A segunda coisa, eu já comentei para vocês, você pode criar, na verdade, né, embriões mosaicos, você não altera todas as células, e a gente não sabe qual que é o efeito disso no desenvolvimento do indivíduo. E, finalmente, esse caso na China mostra que você pode fazer uma alteração num gene e essa alteração tenha um outro efeito, mesmo que a única alteração tenha sido feita só naquele gene, isso pode ter um outro efeito que você não espera, simplesmente porque você não conhece qual é a função desse gene. A gente não conhece todas, né, as funções dos genes nas células humanas. Então, existe todo um processo já de regulamentação de edição de genomas em embriões humanos. A Lei de Biossegurança brasileira, ela é uma lei muito, muito boa, e ela, além de dizer que ela precisa, né, ela está aí para estimular o avanço científico, o desenvolvimento de novas tecnologias, ela deixa muito claro no artigo 25 que praticar modificação no genoma de células germinativas humano é proibido. Então, isso, pelo menos no Brasil, já está muito bem definido. E alguns países, né, também em 29 outros países, existem leis muito claras, como no Brasil, mas um grande número de países, isso ainda não está muito bem estabelecido, qual que é a regulamentação para esse tipo de manipulação. Então, eu acho que eu vou deixar vocês com esse tipo de pergunta, né? Porque essa responsabilidade de definir quais são, né, os limites éticos dessa tecnologia, obviamente, ela tem que incluir a participação do cientista, do biólogo, e das pessoas que têm o treinamento para fazer esse tipo de trabalho. Depois, se alguém, né, tiver interesse, lá no nosso laboratório, a gente vem utilizando edição com CRISPR para estudar doenças causadas por parasitos, principalmente leishmaniose e doença de Chagas, e a ideia é desenvolver parasitos atenuados, onde a gente deleta genes para poder utilizar como vacinas, tanto para leishmaniose quanto para doenças de Chagas. Então, desculpa, acho que eu acabei... O horário, temos tempo, bastante, né? o tempo até temos mais, porque o horário é duplo, né? A gente faz uma atividade mais curta, mas você não Então, passou, pois né? Eu não sei se a gente abre uma discussão, Miguel, o que você acha que a gente... Uhum. A gente pode ver se eles querem comentar alguma coisa, né? Eu queria dizer, primeiro, obrigado, né, Santos? Eu queria dizer que eu achei muito seguro a produção de comida, né? De vegetais, de interesse, mesmo aquele porquinho que não dá, tem um que não dá alergia, né? São coisas que você faz, analisa, sequencia e libera, né? Então, para isso, eu achei de uma segurança bastante grande, né?
Porque se você tem algum defeito na fabricação, que o porquinho tem câncer e tal, esse aí vai ser descartado, né? Você faz uma seleção, uma análise. Então, para vegetais e até para animais assim de cria, para abate, eu achei assim fabuloso, né? Porque é bastante seguro, né? Exatamente. Você conhece a história, eu acho que eu ia citar, eu esqueci, do boi sem chifre, né? Não. Porque os fazendeiros, dependendo da espécie de boi, tem que cortar o chifre do bezerro quando é novinho, Sempre. né? E isso diz que é muito doloroso, causa muita infecção nos bichinhos. Então, já tem empresa que já crisparam o gene que inicia o desenvolvimento do chifre. E esse é um caso interessante, eu não comentei, porque essa empresa pediu para a CTN Bio a aprovação para importar esses bezerrinhos crispados para o Brasil. A CTN Bio estava no processo de analisar e parecia que ia aprovar a importação. De repente, os caras começaram a sequenciar os animais e viram que tiveram outras modificações além do gene do chifre. Aí eles avisaram a CTN-Bio, a CTN-Bio imediatamente suspendeu o processo de análise, e aí eu não sei o que mais que aconteceu. Eu sei que eles não tiveram ainda aprovação, mas isso mostra que, de fato, a gente tem como verificar, né, o que está sendo feito. E esse exemplo é um exemplo interessante, porque a própria empresa forneceu esse dado quando a CTN estava avaliando esse produto. Mas a questão é seres humanos, né? Você sabe que no Congresso de Genética estava um MEN, que era uma mesa redonda, e eu até tinha perguntado se o que eles achavam de a gente inserir um cassete numa pessoa, né, no feto, no embrião, para que essa pessoa crescesse com o potencial de você inserir um gene naquele local. Porque o grande problema quando você faz uma inserção de um plasmídio, né, um ipsoma, assim, em um mês ele integra e a cromatina acaba envolvendo ele e ele perde a expressão. Você pode pôr promotor CMV, o que você quiser, que você não consegue gerar uma expressão por mais do que um mês. Eu até fiz essas coisas no laboratório. Em um mês, 2 meses, você perde a expressão. Então, a pessoa poderia ter um cassete de um delivery até mais eficiente do que o CRISP, mas sem nada, né? Aí você seria uma pessoa da Merck, você teria que, se você casar com uma pessoa da Roche, você podia ter um filho com os dois lugares. E o pessoal falou assim, não, o Menck falou, tô fora. Eu também não quero. Outra pessoa falou assim, eu acho que isso é eugenia, né? Isso seria eugenia mesmo. E aí já existe todo um debate sobre eugenia, Gattaca, né? Esses filmes todos aí. E a outra pessoa falou assim, não, até já tem gente fazendo isso, eu acho que precisa ver o que você consegue fazer de bom com isso, né? Eu pensava mais nisso, em você ter um cassete de delivery muito bom. O delivery para um adulto sempre tem aquele limite, né? De qual vírus você vai usar, né? Exatamente. Delivery continua sendo um problema, né? O que está excitando muita galera é você modificar o embriãozinho mesmo, né? Ou fazer agora o delivery com a proteína, né? Não usar nenhum vetor viral e tentar aumentar a eficiência de delivery da proteína. Mas às vezes você vai, por exemplo, colocar isso no fígado, não vai transformar o fígado todo, né? Não é muito fácil, né? E o próprio vírus do delivery também, às vezes, causa alergia, mata a pessoa também, né? Ainda, eu acho que para humanos a gente está num caminho longo ainda. Mas você acha, eu vi um pesquisador falando que as duas revoluções que ele viu na vida dele, mais importante, foram o PCR e a CRISPR-Cas9. Você já classificaria ela como pau a pau com o PCR?
Certamente, né? A PCR ganhou o Nobel, foi em 89, parece, né? Uhum. E foi uma revolução não só em termos de manipulação de genoma, né? Mas uma revolução em todo o campo da biologia, né? Uhum. Ninguém... E foi de química também o Nobel dele, E né? foi de química, exatamente. Uhum. Concordo. Então, Então, eu acho que essa turma que está formando agora vai ter uma responsabilidade muito grande. tá vendo, meninos? Hã? Meninos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Vá, Quem que está falando? É, Ivan aqui. Eu Ivan. Ivan. queria saber do efeito negativo da CRISPR. Esse off-target aí é mais pelos efeitos que ela afeta nos genes que você não tem interesse ou pelo Não, resultado do gene que você, o resultado que o gene que você ainda não sabe a expressão dele completa? quando a gente fala no off-target, Ivan, eu estou falando especificamente dela ir lá e clivar um lugar que não está indicado pelo guia, Uhum. ok? Não, Você... entendi. Esse é o principal medo do efeito off-target. Uhum. E se no gene que você editou, ele tem um efeito que você não desejou? Isso, Aí exatamente. é Como muito a gente difícil, não né? conhece o papel de todos os genes, e às vezes um gene tem um papel que você conhece, mas pode ter outro que você não conhece, esse é um efeito que Então a pode ser muito... regulação não seria pior para isso, não? Porque quando você regula, você evita os testes para saber justamente o que você quer evitar, sabe? Uhum. É meio imprevisível. Você pode gerar catástrofes como até fazer uma pessoa ser sensível a um vírus que não infectava humanos antes, né? Isso pode acontecer, tudo pode acontecer, né? Então tem que ser tudo muito testado, né? Agora, você acha, Santos, que todas as pessoas do mundo vão usar essa tecnologia ou isso vai ficar restrito a alguns milionários, talvez? Por enquanto, sim, né? Porque quem que pode fazer fertilização in vitro hoje, né? Uhum. Por mais que a técnica de CRISPR ela permite, né, aumentar a eficiência de manipulação, todo o processo de fertilização in vitro, implantação de embrião é muito, muito sofisticado ainda, né? Você não faz isso Uhum. no boteco da esquina, né? É. Então, ainda se for começar a ser feito, não sei aonde, né? Isso vai ter vai ser restrito a pessoas, né? Uhum. Poder aquisitivo alto. Agora, sempre que se fala em alguma biotecnologia que tem alguma dificuldade de ser efetiva em 100% dos casos, eu sempre me lembro que se você vai tratar com saúde humana, você tem que curar o paciente pelo menos 90% dele, né? Mas se você alterar, sei lá, 3% da retenção de água do eucalipto, isso significa bilhões de dólares, né? Então, o mercado bom para a biotecnologia, sim, que se reflete em não só em dinheiro, mas alimentar mais gente, né? É Bem-estar, trabalhar com né? plantas, né? Porque você não precisa solucionar o problema. Qualquer ajudinha já aumenta a produção, né? Isso aí. O exemplo do arroz dourado, né? Não sei se você está acompanhando, liberado no Bangladesh agora, Hum, que é o arroz que o povo, né, na Ásia come muito arroz e existe uma deficiência de vitamina A muito grande. Então, você tem um arroz que produz o beta-caroteno não só na folha, né, porque ninguém come folha de arroz, mas na semente. Então, então. eles manipularam o genoma para alterar onde que a enzima
O gene é o mesmo gene da planta, só que ele passa a se expressar na semente, e é um arroz lindinho, você não precisa nem colocar mais coloral para ele ficar colorido, né? Ele já é todo Dá para dourado. fazer cada risoto, né? Não precisa. Colocar açafrão para fazer o risoto, não precisa mais. No Brasil, ele está sendo analisado pela CTNB, que eu saiba. Agora, a gente não tem informação, né, dos estudantes com transformação de vegetais, né, de células vegetais. Isso tudo existe, né? Mas a gente eu nunca bombardeei nada, eu nunca fiz nada assim. Pois é, Miguel, procura no ICB, quem no ICB que está avançando as pesquisas na área de manipulação vegetal. Ninguém. Tá vendo? Embrapa tinha uma tradição magnífica nisso. Você não ouve mais falar nos trabalhos do pessoal da Embrapa, né? Então, assim, num país como o nosso, a gente ficar esperando a Monsanto produzir esses, né, esses transgênicos para a gente poder utilizar é um absurdo, eu acho. Então, crispar vegetais pode ser interessante, né? O próprio milho, se você for pensar em inserção, você pode produzir, não diria insulina, mas proteínas interessantes no próprio milho, né? Vacinas em vegetais, né? Tem gente querendo produzir vacina em alface, então precisa ter mais gente nessa área, eu acho também. Eu fiquei com vontade de ter a idade de vocês agora, viu? Para poder conseguir ritmo para brincar dessas coisas assim, viu? Se vocês quiserem trocar, troco fácil. Né? Tem que comprar. Vamos ver se tem mais perguntas? Tem sim. Fala aí, quem queria falar? O Ivan. Quando se trata de Chagas, como é que você faria para crispar aí e atenuar o parasita? Pois é, Ivan, nós estamos com um trabalho já bem fechadinho, sabe? A gente selecionou genes do Trypanosoma cruzi, que a gente já sabe que são genes de virulência, e a gente deletou do genoma vários. E aí o que acontece? O parasito entra, o cruzi é intracelular, né? E eu preciso de ter um parasita dentro da célula para expor os antígenos para o MHC de classe 1 para ter uma boa resposta imune celular. Vocês lembram disso, né? Então, esse parasito que a gente gerou, ele entra na célula, mas não multiplica. E aí, ele funciona magnificamente bem para proteger como uma vacina, e que pode até não pensar em ser usada como vacina, mas para quem já tem a infecção, usar como uma terapia. Interessantíssimo. A gente chama de vacina terapêutica, sabe? É claro que tem que passar por todo um processo de testes e tal. A gente está começando um teste em cachorro agora, já fizemos em camundongo. E a gente acha que tem uma perspectiva boa, sabe? Sim, muito legal. Obrigado. Nada. Bacana. Mais alguém? Então, vamos fazer assim, se alguém quiser depois conversar, é só mandar um recado, né? Por aqui mesmo, dá para falar com a professora Santuza, ou então o e-mail dela, Santuza e mais o T de Teixeira, Santuzati, tanto @icb.ufmg.br quanto @ufmg.br, né? É o mesmo, né, Santuzati? Já coloquei já no chat. Certo. Escrevam. Beleza. Muito obrigado, Santuza. Obrigada, foi muito bom. Miguel. Eu gosto muito que eles tenham a oportunidade de ouvir outras vozes, né? Você falou sobre quase tudo que eu falei no curso todo, né? Tudo apareceu aí. Dá uma resumidona, né? Isso é muito bom. Achei um grande evento. Muito obrigado, Santuza.
Eu que te agradeço, Miguel. Tudo de bom para Sim. você, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Professora, muito obrigado pela aula. Obrigado, professora. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite.